Armando Mercadante, entrevista. A pauta é divórcio, guarda compartilhada. Para falar a respeito, vamos entrevistar o advogado especialista no assunto, Dr. Romildo Moreira. Como anda o divórcio atualmente, com essa questão da união estável? Então, as pessoas pensam, que com a união estável deixou-se de casar. Mas é o contrário, as pessoas já estão casando mais, estão separando mais também. Porque o divórcio hoje é muito fácil. Antigamente precisava esperar 2 anos para se casar novamente, Fazia a separação, depois o divórcio. Hoje não, existe o divórcio direto, que você faz no judiciário, quando envolve menor ou conflito, ou você faz o divórcio também em cartório, que é um divórcio administrativo, com acompanhamento de um advogado também, mas ele é mais barato, sai bem mais rápido, Mas nesse divórcio do cartório não pode haver filhos menores. Agora, na prática, a pessoa está querendo se separar, Ela já estão cada um morando numa casa, em outras residências. Teria que automaticamente buscar o divórcio ou já a separação de corpos? Já isso judicialmente tem algum impacto? Então, antigamente era obrigatório, Você entrava com a separação, você separava, esperava 1 ano, 2, Ou afastava simplesmente, após 2 anos, comprovando isso com testemunhas, você fazia o divórcio, Hoje só há necessidade de fazer o afastamento judicial do lar quando há risco para a integridade física da mulher ou do homem, Às vezes, se o homem é agressivo, está batendo na mulher, ela vai e pede judicialmente um afastamento. Ou o contrário, eu já tive caso de cliente que ele apanhava da mulher. E nós tivemos que pedir o afastamento da mulher, uma militar, agressiva, e batia no homem. E nesse caso, pedimos o afastamento, foi dado liminarmente, e depois entramos com o divórcio. Eles tinham um filho, e a guarda do filho acabou ficando com o homem. Há casos de pessoas que querem se separar e fazem tudo verbalmente, conversando, às vezes tem um certo diálogo naquele momento, naquele primeiro momento, estão querendo se separar, e não acabam colocando nada no papel. Isso é um risco, porque nós vemos que futuramente, às vezes o que a pessoa falou, às vezes não consegue ser comprovado. O que é o correto mesmo fazer? Então, o risco de um afastamento, pura e simplesmente, sem fazer o divórcio, sem legalizar, é que o casamento é um contrato, você constrói patrimônio. Então, digamos que um casal afasta-se sem fazer uma separação, um divórcio, e um desses dois vem adquirir um patrimônio, um apartamento, por exemplo. 2 anos depois, esse que está afastado vem e vai requerer parte daquele imóvel. E legalmente ele teria direito, porque ele está legalmente casado. E isso vai levar a uma briga judicial, vai ter que levantar provas, testemunhas, etc. Então, essa parte patrimonial é a parte mais importante, a mais preocupante quando o casal se afasta sem legalizar. Mesmo no caso da união estável, A união estável, quando ela é feita também num cartório, o ideal é que ela seja interrompida através de um documento no cartório, para que se evite essa briga patrimonial no futuro. E quando envolve uma criança, por exemplo, a melhor coisa também é acionar a justiça, colocar no papel também. Sim, uma parte de vital importância são os filhos menores. A justiça ela prevê que o foco do cuidado, da atenção, deve ser a criança. Então, não é o pai, não é a mãe, é a criança. Hoje em dia, a gente tem a guarda compartilhada, que é uma guarda que os dois participam da criação e da educação da criança. Isso, por exemplo, na prática, acabou de se divorciar, a guarda automaticamente já é compartilhada? Hoje em dia, o padrão seria a guarda compartilhada nos dias de hoje, diferente de algum tempo atrás. Mas o casal pode, através do seu advogado, na petição, falar se a guarda vai ficar com um ou com outro. Mas o padrão hoje é a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada é diferente do que alguns pensam. Não é simplesmente a criança passar 3 dias na casa de um, 4 dias na casa do outro. A criança ela tem que ter uma base familiar.
Então deve-se constar qual vai ser a base familiar, na casa da mãe ou na casa do pai. Entretanto, o outro tem direito ao acesso livre a essa criança, participar da educação, né, da criação, levar para viajar, ter consigo em festas, etc. Né? Deve-se haver um acordo. Agora, se não tiver esse acordo e querem a guarda compartilhada, pela questão de, o meu lar tem que ser o da criança, constar um endereço fixo ali. Como que se resolve isso? É por uma questão patrimonial? Como é que o juiz vai dar essa sentença? Então, a lei prevê que a criança deve ficar naquela condição, naquela situação que melhor venha atender as necessidades dela, né? Embora não é a pobreza que vai impedir um pai ou uma mãe de ter o filho consigo. Mas agora a questão ainda de uma cultura nossa muito machista, ainda nós observamos que muitos magistrados ainda se baseiam como o pai, o provedor, e a mãe, que realmente pode dar esse afeto para a criança. Mas as coisas mudaram no dia a dia, né? Como é que isso coloca na prática? Sim, perfeito. Nos últimos tempos isso tem mudado muito. Hoje o pai e a mãe são os provedores do lar e o pai e a mãe são os cuidadores do filho. Então não existe mais aquela premissa antiga de que a mãe, como ela gerou a criança, ela deve ficar com o filho e cuidar. E o pai trabalha e dá o dinheiro. Não, porque a criança ela precisa muito mais de carinho às vezes, até do que do alimento, embora é necessário. Mas o carinho, a atenção, a criação, a educação é fundamental para a criança. O amor, o afeto. O amor, o afeto. Então o judiciário, né, após muito tempo, né, se deu conta, os legisladores, né, e migraram de uma guarda materna para uma guarda compartilhada, que me parece muito mais justa e muito mais adequada para a criança. Então a criança tem uma base familiar, mas ela convive livremente com o outro, com o pai, né, ou com a mãe, com quem não tem esta guarda, né? Os dois estão dentro da guarda compartilhada, só que um tem a base da criança, a casa. E o outro convive, leva para a escola, discute sobre a educação, sobre a escola, sobre a vacinação, sobre a viagem. E aí por diante. Isso, na verdade, acaba que tem que se ter uma boa relação entre os dois, né? O pai e mãe, né? Para que possam chegar num acordo. Porque, na prática, se um dos dois não aceitar alguma coisa que, de repente, a mãe definiu ou o pai definiu, vai ter que ir para a justiça. Sim, isso é fato. Espera-se, né, que com essa guarda compartilhada, os pais tenham um entendimento melhor, né, levando em consideração que a criança é o foco das atenções. No entanto, eu faço muito divórcio, né, e a experiência me mostra que tem alguns momentos que tem que se recorrer ao judiciário novamente, né, não tem jeito, que a separação ela deixa muita mágoa, o divórcio ela deixa muita mágoa, né, mais nenhum do que no outro geralmente. E essa mágoa leva a pessoa a agir levada pela emoção, não pelo interesse da criança. Então é comum um pai ou uma mãe querer se vingar do outro e com isso acaba prejudicando a criança. Isso hoje em dia é um crime, é chamado alienação parental, que pode levar até a perda da guarda da criança. Quem usa a criança para se vingar do outro. Essa alienação parental, ela é fácil de ser comprovada? Não, essa alienação parental, ela realmente precisa das provas de qualquer processo, de documentos, testemunhas, fotos, gravações, né, hoje que a gente está na era digital, né, mensagens de WhatsApp, de Facebook, tudo isso pode vir a constituir esse conjunto de provas, né, para comprovar que a criança está sendo prejudicada, está sendo usada como uma ferramenta para se vingar do outro. O que traz mais ônus? A união estável, quando vai ter um divórcio, uma separação, ou o casamento tradicional? Sim, a união estável ela é mais rápida, né? Geralmente a união estável ocorre quando as pessoas já estão convivendo. Então elas só vão ao cartório para legalizar essa situação. Geralmente para fazer prova junto ao trabalho, ao INSS, né? Então elas já estão numa relação amigável. O casamento tem que cumprir uma série de pré-requisitos, né? Aos editais de cartório, cerimônia com testemunhas. Então, esse rito, né, do casamento ele é muito mais complexo do que da união estável, que vai o casal ali no cartório, né, e faz uma ata, né, comprovando aquela situação. Na hora de desfazer a união estável ou o casamento, eles acabam seguindo ritos semelhantes.
Tá? Embora o casamento ele precisa efetivamente de um divórcio. A união estável, ela precisa, se foi legalizada em cartório, que seja feita uma nova ata desfazendo isso. Então os dois precisam de um ato para desfazer. Agora, no caso da união estável, tendo criança, tendo um filho e bens, também é fácil de resolver isso? Sim. Igualmente, ao casamento, a união estável, se tem um menor de idade, vai ser feita a designação de uma pensão, né, alimento. O juiz geralmente vai dar uma quantidade, uma porcentagem, né, de pensão. As pessoas me perguntam qual o valor. A lei não prevê um valor exato. É de acordo com a necessidade da criança e de acordo com a capacidade do pai que está pagando, ou da mãe que está pagando a pensão alimento. E se é só união estável, é necessário fazer judicialmente um documento de pensão de alimentos para a criança. Na união estável, caso venha o pai falecer, é fácil o filho buscar uma pensão ou a viúva? Vai ser da mesma forma que no casamento, tá? Ou se na união estável ele estivesse vivo. Eu digo, vai ser necessário uma ação judicial que se comprove a paternidade, a relação de parentesco, se comprove que o falecido deixou um valor, né, que é recebido por alguém, e ele vai requerer, a partir daí, um percentual para sua criação, para o seu sustento, através da ação judicial. E provavelmente, se esses fatos são verdadeiros, o juiz vai designar um valor lá, 10, 20, 30% que for necessário. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Sucesso em sua caminhada. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.